Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da Como sobre como construir integrações. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos das integrações privadas que captam leads. Esse vídeo vai ajudar os iniciantes a entenderem como construir um aplicativo. Vamos abordar também várias questões como as entidades como e como elas interagem entre si, uma criação de integração privada, autorização, teste de um aplicativo, informações básicas da API da Como, e é importante ressaltar que nós não vamos ensinar programação geral ou desenvolvimento back-end, mas sim entender a Como e criar integrações que resolvam os problemas do cliente sem causar nenhum dano. Imagina receber uma solicitação de um cliente que administra uma escola de idiomas online para jovens. Sua pequena equipe consiste em um gerente escolar, gerentes comerciais, professores e assistentes. A escola possui um site com um formulário de geração de leads para que os potenciais clientes se inscrevam nas aulas. Eles precisam de uma solução para coletar e importar todos os leads para sua conta na Como. A melhor abordagem para resolver o problema seria desenvolver uma integração privada. Vamos analisar o passo a passo para garantir que você tenha tudo ao configurar uma integração privada. Primeiro, você precisa ter informações da conta. O seu aplicativo vai fazer solicitações à API Como e ao fazer uma solicitação você deve incluir um subdomínio na conta na URL. Para encontrar o subdomínio de uma conta, você precisa fazer login na conta. O subdomínio pode ser encontrado no URL antes da palavra Como. O próximo passo é criar uma integração privada. Você provavelmente sabe que existem dois tipos de integrações, privadas e públicas. Dessa vez vamos falar da integração privada. Uma integração privada está vinculada a uma única conta e não pode acessar outras. Portanto, ele deve ser criado na conta específica onde será utilizado, como a conta do seu cliente. Você precisa seguir apenas algumas etapas para a criação de uma integração privada. Navegue até Configurações no menu esquerdo, clique em Integrações e selecione Criar integração. Existem apenas 3 campos obrigatórios para preencher. O primeiro campo é para o nome da integração, que deve ter entre 3 e 255 caracteres. O próximo campo é para a descrição da integração, que explica como funciona a integração. O último campo obrigatório é o de permitir acesso, que especifica o que a integração pode fazer. Todos os campos obrigatórios estão pré-definidos para você, então basta clicar em salvar e a sua integração será criada. Agora passamos para a seção de autorização, que oferece 2 tipos de autorização. Desta vez discutiremos o token de longa duração. Abra a integração criada na etapa anterior e acesse a aba Chaves e Escopos. Você só vai precisar do token de longa duração. Existem 2 maneiras de conseguir o token. 1. O administrador da conta pode criar uma integração, gerar um token de longa duração e compartilhar com você. 2. Você pode obter o token se o administrador da conta te conceder os direitos necessários. Após obter os direitos, gere o token e armazene com segurança, mesmo que o administrador remova seus direitos. Além disso, o administrador pode revogar o seu acesso na guia Autorização para impedir o seu acesso à conta dele por meio da integração. Você precisa entender completamente o propósito da integração e ser capaz de explicar claramente ao cliente. É crucial que o cliente entenda os riscos potenciais caso o token seja comprometido e como revogar o acesso. Quando você cria uma integração na conta de um cliente, sempre há o risco de algo dar errado e afetar os dados da conta, se o seu aplicativo não for somente leitura. Para construir um bom produto, seu aplicativo, é melhor praticar em uma sandbox. Uma conta de teste pode servir como sandbox, pois não é tão limitada quanto uma conta técnica. Porém, é importante lembrar que dura apenas 14 dias. É hora de aprender um pouco sobre as solicitações que a sua integração faz à API Como e as respostas que você vai receber. O formato JSON é usado para solicitações de API. A API Como
usa os seguintes verbos http://get, post, patch, delete. Há um limite para o número de chamadas de API que você pode fazer por segundo. Esse limite é aplicado a um endereço IP usado para fazer chamadas. Certifique-se de não exceder 7 solicitações por segundo. Se você ultrapassar esse limite, receberá um código de status HTTP 429 Too Many Requests. Se essas restrições forem violadas várias vezes, o seu endereço IP será bloqueado e qualquer solicitação que você fizer retornará um código de status HTTP 403 proibido. Então você tem seu subdomínio e token, mas não sabe onde usar. Use seu subdomínio como valor para a variável subdomain e o seu token de longa duração como valor para a variável API Key. Um diagrama de entidade relacionamento, ERD, também conhecido como modelo de entidade e relacionamento, é uma representação gráfica que mostra relacionamentos entre pessoas, objetos, lugares, conceitos ou eventos dentro de um sistema de tecnologia da informação, TI. Você pode ver entidades principais como usuário, lead, contato e entidades adicionais como funil, estágios, tags, campos personalizados. O ERD pode nos ajudar a descrever o negócio de um cliente nos termos usados no como. Então, podemos dizer que a conta representa a escola, o usuário representa um gerente de vendas, a entidade, leads, representa os alunos. Eles são muito jovens, então os contatos são seus pais. Tags são cruciais porque ajudam os gerentes de venda a agrupar adequadamente os alunos para as aulas. Existem campos personalizados, como idade, que também auxiliam no posicionamento. O funil indica o idioma que o aluno escolhe para aprender. Estágios exibe o status do lead em um funil, por exemplo, se o aluno está agendado para uma aula de demonstração. Uma escola precisa de alunos para funcionar. No Como CRM, os leads representam os alunos. Então, começamos adicionando um lead. Você pode criar um lead com apenas uma simples solicitação POST, mesmo com apenas um parâmetro de corpo. Mas lembramos que esses leads são importados de um formulário no site da escola para conter um pouco mais do que apenas o nome de um aluno. Os parâmetros de corpo do método incluem name, o nome do aluno do formulário, Pipeline ID, o ID do funil ao qual o lead será adicionado, por exemplo, o ID do canal francês para um aluno que está aprendendo francês, Status ID, o ID da etapa do funil escolhido para todos os leads do formulário, Responsible User ID, ID do gestor comercial responsável pelo aluno, escolhido a partir de uma lista de usuários ordenados por grupo, equipe comercial, Custom Fields Values, campos personalizados. Você pode passar informações extras do formulário, como a idade do aluno, conhecendo os IDs dos campos personalizados e selecionando o relevante em uma lista de campos personalizadas de lead. Lembre-se de que campos personalizados, funil e ID de estágios, field, pipeline, stage IDs não são universais. O uso de IDs inexistentes resulta em um código de status HTTP 400. A próxima etapa é o controle de duplicatas. O controle de duplicatas se refere à capacidade de um aplicativo de verificar e impedir a adição de instâncias duplicadas de entidades. Vamos examinar um trecho de código que verifica se o contato associado a um lead recém-adicionado é uma nova entrada ou já existe na conta. Você pode verificar qualquer entidade em busca de duplicatas, mas observe que os recursos de filtragem eles são limitados. Em alguns casos, pode ser necessário usar um parâmetro de consulta para procurar uma instância específica da entidade. Linguagem de programação Python. A primeira coisa que você precisa fazer é definir variáveis de conta. Precisamos definir as variáveis que serão utilizadas posteriormente no trecho de código. Essas variáveis são subdomain, o subdomínio da sua conta, e API Key, seu token de longa duração ou token de acesso. Definimos variáveis que serão usadas posteriormente no código. Base Lead URL será usado para adicionar leads com contatos. Base Contact URL será usado para obter uma lista de contatos. Base Contact Custom Fields URL será usado para obter uma lista de campos personalizados de contato.
Gostaríamos de adicionar um lead junto com um contato usando esse número e precisamos verificar se já existe um contato com esse número. Iremos incluir como um valor de query, consulta, e posteriormente receberemos uma resposta de uma solicitação GET com um parâmetro de consulta. Ao receber o código de status HTTP 204 sem conteúdo, indica que não existe um contato com esse número. Nesse caso, a etapa inicial é enviar uma solicitação GET para recuperar os campos personalizados do contato e depois armazenar a resposta como Contact Custom Fields Response. No Contact Custom Fields Response, precisamos apenas de uma variedade de objetos de campo personalizados, então vamos salvar como Contact Custom Fields. Primeiro, declaramos uma variável chamada Phone Field ID e definimos seu valor inicial como uma string vazia. É importante fazer isso para evitar a perda de dados. Cada contato pode ter vários campos personalizados, mas essa variável armazena especificamente o ID do campo personalizado do número de telefone. O loop percorre cada objeto, campo, da matriz Contact Custom Fields e verifica se o valor de código do campo é igual a telefone. Se for verdade, o ID desse campo será salvo como Phone Field ID e o loop será interrompido. Em seguida, precisamos criar um corpo de solicitação. Por se tratar de adicionar o lead e também os dados de contato, devemos incluir informações sobre ambos. Designaremos Phone Field ID como o ID do campo personalizado para o novo contato e atribuiremos New Contact Phone Number como seu valor. Por fim, enviamos uma solicitação POST para adicionar o lead. Se você ainda não verificou duplicatas ou se o número de telefone está associado a uma empresa, vários contatos podem ser exibidos. Se um contato com o número especificado for encontrado, receberemos um corpo de resposta e salvaremos a matriz de contatos como contatos existentes. Se houver vários contatos com o mesmo número de telefone, haverá vários objetos na matriz. Devido ao processo de filtragem, todos os resultados relevantes para a consulta serão exibidos. Precisaremos criar uma função chamada Find Duplicate Contact, que será responsável por retornar o ID do contato que encontramos. Vamos nos aprofundar em sua funcionalidade. O loop percorre todos os elementos da matriz de contato e atribui a matriz Custom Fields Values do contato de uma variável chamada Contact Custom Fields. Se Contact Custom Fields existir e não for nulo, usaremos outro loop para iterar por todos os objetos de campo personalizados. Se um dos Custom Fields Values corresponder à consulta que passamos para a função retorna o ID do contato. Chamamos Find Duplicate Contact e passamos uma lista de contatos e o número de telefone e salvamos o resultado como duplicado Contact ID. Presumimos que um dos números de telefones dos contatos é igual ao número de telefone que passamos para a função. Em seguida, criamos o corpo da solicitação. Definimos duplicado Contact ID como o ID do contato e enviamos uma solicitação POST para adicionar o lead a um contato. Uma UTM é um trecho de código adicionado a um URL para rastrear o desempenho do marketing online e entender melhor o comportamento do público. Essas URLs personalizadas, conhecidas como códigos UTM, fornecem aos profissionais de marketing informações detalhadas sobre o desempenho de uma campanha, conteúdo ou canal específico. Os campos personalizados UTM são criados assim que você criar uma conta. Você pode encontrar eles na seção Estatísticas de um cartão de lead. Definimos variáveis da mesma forma que fizemos para o controle duplicado. Base Lead URL será adicionado para adicionar leads, enquanto Base Contact Custom Fields URL será usado para recuperar uma lista de campos personalizados de contato. UTM URL é um exemplo de URL que contém UTMs. Se olharmos para isso, podemos aprender que UTM Source é Google e o valor UTM Campaign é Form. Primeiro, vamos definir uma função chamada parseURL, que recebe uma URL como argumento e retorna um objeto contendo suas chaves UTM e seus valores.
Precisamos enviar uma solicitação GET para recuperar uma lista de campos personalizados de um lead. Nosso foco é exclusivamente extrair o conjunto de campos personalizados da resposta. Usamos um loop para criar uma variedade de objetos chamado Lead Custom Fields Body. Vamos dar uma olhada mais de perto no que esse loop faz. O loop verifica cada elemento da matriz de campos personalizados e determina se o tipo de campo personalizado é Tracking Data. Se for, ele declara uma variável key com o valor de Custom Field Code. Se olharmos para UTMS Get Key Lower, vemos que ele retorna o valor de uma chave que é igual à variável key, mas em letras minúsculas. Em seguida, declara o TM Value com o valor dessa chave. Depois disso, ele envia um objeto com um Field ID e o seu value para Lead Custom Fields Body. Eventualmente, criamos um corpo do nosso lead futuro, onde adicionaremos Lead Custom Fields Body, a chave Custom Fields Values, e o enviamos com a solicitação POST. Obrigada por assistir ao vídeo. Se você deseja revisar o tutorial, ler a documentação da Como ou participar de chats em grupo para trocar ideias ali com outros desenvolvedores, encontre alguns links para isso aqui embaixo.